conversar com vocês sobre sarcopenia, né? Que é um tema na geriatria muito importante por conta dos seus desfechos. Convido a vocês a essa palestra, a gente olhar essa foto. São duas pessoas de 70 anos. Obviamente eu peguei fotos extremas, né? Exagerei, a gente não precisa nem tão pouco, nem tanto. Mas são duas pessoas de 70 anos que mostram a nossa heterogeneidade quando a gente envelhece. E aqui, nessa foto, sarcopenia está óbvio. Não é isso que eu quero que vocês acabem essa apresentação sabendo. Eu quero que vocês identifiquem quem está ficando sarcopênico. Isso é óbvio. Uma, inclusive, já está com um dos seus maiores desfechos, que é queda, fratura, internação, alto custo de hospitalização e morte. Nessa foto, eu afirmo para vocês, por estudos, que essa senhora tem 3,5 chances de morrer maior do que esse senhor. E 30% de nós, médicos, não sabemos fazer esse diagnóstico. A sarcopenia ela não é um envelhecimento fisiológico do músculo. Ele é um envelhecimento patológico do músculo. E ela, hoje em dia, ela é doença. Desde 2010, ela entrou no CID e hoje em dia ela está no CID-11. Ela é a perda da massa muscular, da força e, principalmente, o que dá a gravidade dela é a perda da função muscular. Trago para vocês rapidamente o consenso europeu de sarcopenia, que é o que a Sociedade Brasileira de Geriatria segue. Ele foi lançado em 2010, atualizado 10 anos depois, e ele é muito prático para a gente identificar o paciente sarcopênico. A primeira etapa dessa identificação é a gente encontrar o caso suspeito. É aquele paciente que está ficando sarcopênico, que vai chegar no seu consultório com uma queixa vaga, fadiga, queda. Como eu identifico? Tem uma escala, SARC-F, que o Brasil, o pessoal de Pelotas, ainda acrescentou para melhorar a acurácia desse instrumento à medida da panturrilha. São 5 perguntas com a aferição da panturrilha, que ele tendo mais de 11 pontos, a gente identifica um paciente com risco de sarcopenia. A segunda etapa é avaliar a força muscular. E a força muscular ela pode ser avaliada de forma muito simples, inclusive aqui dentro do hospital, usando um dinamômetro. Esse aqui é um dinamômetro eletrônico, né? A gente considera o paciente com baixa força, homens menores que 27 quilos e mulheres menor que 16 quilos. Ou você pode fazer o teste de sentar e levantar da cadeira, que são 5 movimentos, sem apoio das mãos, e pedir para o paciente fazer isso o mais rápido que ele possa. Se ele demorar mais de 15 segundos, ele é um caso suspeito de sarcopenia. E a terceira etapa é confirmar o diagnóstico, que é confirmar a quantidade ou a qualidade muscular desse paciente. Você pode fazer isso por uma densitometria de corpo inteiro, que você avalia a questão corporal do paciente, né? Quanto que ele tem de água, de músculo, de osso. Uma análise por bioimpedância, a TC ou a ressonância. Obviamente, nessa parte, a investigação aumenta um pouquinho o custo, mas se você quiser também usar isso como acompanhamento de tratamento, é importante. A quarta etapa, que o consenso europeu de 2019 frisa muito, é avaliar a velocidade de marcha do paciente. Isso é para estabelecer se ele está perdendo função. Todo mundo fala, é muito lindo viver até os 100 anos, mas ninguém quer viver até os 100 anos sem funcionalidade. Essa é uma das coisas da geriatria, essa heterogeneidade do paciente é muito importante. Para você evoluir com funcionalidade, a gente tem que impactar nessas doenças que causam perda de função. Então, se o paciente chega lá, você entra no critério de você faz toda aquela estratificação e avalia que ele tem sarcopenia e pede para ele andar 4 metros e a velocidade de marcha dele for menor que 0,8 metros por segundo, ele tem gravidade, sarcopenia grave. E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? A gente vai esperar a nossa amiga chegar? Não. Então, esses desfechos, eles impactam na perda de qualidade de vida. E sarcopenia é uma doença que tem cura. E eu vou mostrar para vocês que ela tem cura. Não é uma cura simplesmente por remédio. É cura com uma atuação multidisciplinar e mudando aqueles conceitos de vida dos pacientes e os nossos próprios conceitos. Lá no século XVIII, quando os médicos passavam visita, o repouso no leito, fica quietinho, o repouso faz bem. Repouso no leito mata. Não é essa a postura. A postura hospitalocêntrica, ela está errada. Os pacientes de longa permanência, eu usei o dinamômetro meu posto, que é um posto de longa permanência, e a gente viu muito isso no pós-Covid, os pacientes que se alongaram na internação, a gente viu que até os jovens, para se reabilitarem e saírem da sarcopenia, demorou muito. Então, ela tem cura
e a gente tem que mudar a nossa cabeça de que no hospital o paciente tem que ficar lá no quarto esperando a nossa visita, porque não é assim que funciona. A gente aumenta a mortalidade desse paciente com isso. E como tratar? Parece que quando você fala em sarcopenia vem um mantra, né? Proteína e atividade física, como se isso fosse fácil. Primeira coisa que eu falo para vocês não é como eu trato, é como eu identifico quem está ficando sarcopênico. Que é o que eu falei, o óbvio estava lá. Mas aqui, quem está ficando? Aquele cara após um evento agudo. Eu não preciso ter uma internação muito prolongada para a gente observar a deteriorização de um paciente durante a internação. 10 dias de internação para um idoso pode acarretar sarcopenia. Um pós-fratura, um paciente com doença crônica, por exemplo, um paciente com diabetes, uma cardiopatia que não está compensada, que não está tratada adequadamente. É nessa doença de base que a gente tem que intervir. Na geriatria, medicação, as iatrogenias, aquelas polifarmácias, o paciente não come mais, ele só toma remédio, ele tem 27 itens na prescrição. O paciente está perdendo os dentes, gente. Perdeu os dentes, só botar uma dentadura que resolve a sarcopenia. É simples. E preste atenção, então, no que causou sarcopenia. Naquele cara que está chegando caindo, andando mais devagarzinho. Às vezes é alguém da sua família que está lá ficando sarcopênico e ainda não deu o start de começar a tratar. Atividade física e boa nutrição, o que eu tenho para frisar para vocês, né, e o que o consenso fala, não adianta suplementar alguém que não come bem. Esse é o ponto 1. Você tem que dar caloria, senão o teu músculo ele é quebrado para dar energia, né? O nosso organismo ele não quer se matar, ele quer sobreviver. Então eu posso dar uma lata de suplemento por dia para um idoso que não come nada, ou um idoso que está com imobilidade, que ele não vai se recuperar. Exercício físico resistido, musculação, com uma boa nutrição. Então primeiro tem que ter um suporte calórico adequado. Então, além de garantir caloria e proteína, quanto de proteína? O paciente com a doença sarcopenia, o indicado é 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia. Obviamente, tem ajuste para a doença renal crônica. Alguns pacientes que, se você indica para um profissional, um nutrólogo ou um nutricionista, ele vai fazer uma suplementação mais adequada de acordo com o perfil individual de cada um. Usar aminoácidos de alto valor biológico, não adianta eu dar colágeno. Leucina, guanina, são aqueles aminoácidos que vão formar músculo, obviamente associado a uma dieta adequada e a exercício resistido. E tentar dividir nas grandes refeições 25 a 30 gramas de proteína. Algumas observações de geriatra aqui. Alguns eventos que vocês já devem ter observado. Aquela idosa que tinha o marido falece por algum motivo de vida, a idosa fica sozinha e ela que fazia as refeições com o marido começa a só fazer pequenos lanchinhos. Então tem que fazer anamnese e fazer uma intervenção nisso. A pessoa não come mais, ela come biscoito maisena no almoço, biscoito maisena no jantar e uma sopinha de legumes à noite. Algumas coisas você tem que fazer na anamnese direcionada para a gente tentar melhorar a questão nutricional desse paciente. E não adianta suplementar quem não come. E os suplementos? Esse artigo é uma sugestão minha, porque ele compara 1.888 idosos que estão internados ou em LPIs, em longas permanências, ou em hospitais, e eles todos com síndrome de fragilidade. A doença a sarcopenia ela vem muito junto da síndrome de fragilidade, que é uma síndrome geriátrica também muito incapacitante. Quando eles comparam suplemento com exercício resistido, somente suplemento ou nenhuma intervenção nesse estudo. Quando eu falo suplemento, eles dão um adequado suporte calórico e proteico para essas pessoas. Eles estão suplementando pessoas que, a princípio, estão comendo bem. Eles veem que a suplementação com o exercício resistido, ele melhora a massa magra total quando realizada por 3 meses. Então, não é uma coisa rápida. Quando você faz 3 meses, nos pacientes internados, conseguiram melhorar a massa magra desse paciente. E tratamento medicamentoso? As evidências atuais são insuficientes para medicamento para sarcopenia, né? Não adianta. Realmente, mudança de hábito de vida e o nosso foco e nosso impacto, às vezes, a prescrição de atividade física, o impacto na vida dessa pessoa vai ser muito maior do que prescrever uma medicação. Há benefício de repor vitamina D em idosos quando valores baixos. A gente sabe que osteoporose e sarcopenia caminham muito juntos. E quando a gente repõe a vitamina D, e não é fazer hipervitaminose D, é repor adequadamente, você melhora a questão muscular desse paciente também. E cuidado com anabolizantes. Eles só são indicados para pacientes
que tem hipogonadismo, sarcopênico e hipogonádico. Essa moda do anti-aging, de anabolizar todo mundo, além de aumentar os riscos, é contraindicado. E eu termino a minha apresentação mostrando uma paciente minha, que foi operada aqui no Hospital Centenária, com uma fratura de fêmur em 2018, com demência, saiu do hospital sarcopênica, sem caminhar, claro que é uma dificuldadezinha aí de entender a bolinha, mas que com reabilitação e boa nutrição, a gente estabelece cura. É uma doença que tem cura. Obrigada.